Minha gente do céu, o que foi esse episódio maravilhoso? Eu estou completamente sem chão depois desse 8º episódio da segunda temporada de Doll House. Não só a gente teve a evolução do King e da Ida, como também da Emmett e da Luz, que agora estão namorando. Os surtos que a gente teve lá no episódio 5 dessa segunda temporada nem se compara com tudo que aconteceu agora. Dana Terrace, sua linda, o que você está fazendo com a gente? Por favor, não pare. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já dá um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Esse 8º episódio da segunda temporada de Doll House chama Knock 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 on Who's Door, que é um trocadilho com uma música do Bob Dylan que chama Knockin' on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Então, pro título desse episódio, a palavra heaven, que significa paraíso, foi trocada para Huri. Daí, ao invés de batendo na porta do paraíso, nós temos batendo na porta do Huri. E quem diria que num episódio aparentemente focado no Huri, a gente teria uma evolução tão grande de todos os personagens da história. Era um episódio que, quando eu li a sinopse, eu não dava nada pra ele, e ele acabou nos entregando tudo. Como a gente viu no episódio 4 da segunda temporada, a Lilith se mudou pra casa dos pais para tentar uma reaproximação com eles, mas com isso deixou o Huri para trás. Nessa temporada, a Lilith e o Huri criaram um laço de amizade muito bonito e quando eles se separaram, a Lilith falou que eles sempre poderiam se corresponder. No episódio que a Lilith vai embora, o Huri fez um drama tremendo, falando que além de tudo ele nem sabia escrever, mas agora parece que o Huri encontrou uma solução usando uma máquina de escrever. Então todos os eventos que acontecem nesse episódio são descritos nessa carta pelo Huri. O Huri sempre foi deixado de lado pela Ida, pelo King e pela Luz, e ele se sente desimportante por conta disso. E depois que a Lilith foi embora, todos esses sentimentos vieram à tona de novo pro Huri. O Huri tá escrevendo essa carta pra Lilith como resposta pra uma carta que ela tinha mandado pra ele. E nessa carta da Lilith, ela tenta reforçar pro Huri que ele é sim importante pra todo mundo que mora na Casa da Coruja. Afinal de contas, ele é a Casa da Coruja. A Lilith fala que o propósito do Huri é cuidar das pessoas que estão dentro da Casa da Coruja. Então o Huri resolve realmente cuidar de cada um deles. A ideia do Huri é tentar ajudar o King, a Ida e a Luz com os problemas que eles estão enfrentando naquele momento. O King tá tentando entender a origem dele, a Ida tá incansável querendo saber quais são os planos do Imperador e a Luz tá sem saber como conseguir mais informações do Ecomouse para voltar para casa, enquanto não para de pensar nos sentimentos que tem pela Emmett. Então o Huri começa com o King tentando ajudá-lo a conhecer a sua origem, saber de onde ele veio. O King no episódio anterior fez aquela mensagem por vídeo, né? Colocou no streaming esperando que o pai dele fosse ver e responder pra ele. Mas até agora o King não teve nenhuma resposta e tá frustrado por não saber nada sobre a sua origem. Então o Huri devora o King, transforma ele numa espécie de casulo e o leva até a torre da Casa da Coruja. O Huri explica pro King sobre a puberdade dos demônios e quer ajudá-lo a entender qual tipo de demônio o King é. A primeira tabela que o Huri mostra pro King é bem interessante porque tem várias características que um demônio pode ter. No item 1 a gente tem pelagem, e no caso do King é sim, né, porque ele tem pelos. No item 2 a gente tem chinchila, que são os mamíferos roedores, e no caso do King colocou na interrogação, né, a gente não sabe se ele é ou não um roedor. No item 3 a gente tem monstros de bolso, Pocket Monster, que é uma referência a Pokémon, e nesse item também tá marcado como uma interrogação, né, o Huri não sabe se o King é ou não um Pokémon. No item 4 a gente tem Cthulhu, que é baseado numa criatura criada pelo escritor H.P. Lovecraft, que é um grande escritor de terror. Cthulhu é uma entidade maligna adorada por uma seita milenar que desencadearia o apocalipse. Esse monstro que Lovecraft criou ficou tão popular que inspirou bandas como Metallica, muitos filmes de terror e fantasia e várias aparições em séries como Supernatural, South Park e Gravity Falls. Recentemente, a HBO fez a série Lovecraft Country, que adapta várias histórias de terror do Lovecraft. E de acordo com a tabela do Huri, o King não tem essa característica desse monstro que causaria o apocalipse. A característica 5 é inquieto, e o Huri marcou o King como sim, ele é inquieto, mas também na interrogação. Ele pode ser inquieto
inquieto, mas talvez não totalmente. A sexta característica é garras, e sim, o King tem garras. A sétima característica é cartoon, desenho animado, e sim, o King é um desenho animado. Eu adoro quando The House faz esse tipo de metalinguagem. E a oitava característica é super fofo, e sim, né, o King é muito fofinho. Então o Huri explica pro King que existem muitos tipos de demônio, mas eles são divididos em 3 principais categorias: insetos, bípedes e bestas. O Huri fala que ele próprio se encaixa na categoria de inseto, né? Ele é um verme demônio. Mais pra frente no episódio, a Emmett diz que os demônios domésticos tendem a agir de maneira estranha depois de alguns milhares de anos. Então, além de descobrirmos que o Huri é um demônio do tipo inseto, também fica subentendido que ele tem alguns milhares de anos. Além disso, entre as imagens pregadas na parede, a gente consegue ver uma com a anatomia do Huri, mostrando os órgãos dele por dentro. Quando o Huri explica sobre os demônios do tipo inseto, a gente vê várias imagens de exemplos desse tipo de demônio pregadas na parede, alguns até que a gente já viu durante a série. E uma das categorias dos demônios do tipo inseto é que eles se comunicam através da dança. Então o Huri coloca o King pra dançar, pra ver se o King é do tipo inseto. O King faz uma dancinha e o Huri fica pé da vida porque na dancinha do King ele insultou a mãe do Huri. E depois do Huri brigar com o King acabou saindo até com um chifre lascado. Então o Huri explica sobre os demônios bípedes, que são aqueles que têm um saco biliar ligado ao coração igual das bruxas, e por isso eles também conseguem fazer feitiços. A gente também vê nessa categoria vários demônios que já vimos durante a série, inclusive alunos de Exide. Como o próprio nome bípede sugere, eles andam sobre 2 pernas como as bruxas e são os mais humanoides dos tipos de demônios. Então, para demonstrar isso, o Huri chama o Tiny Nose e agora a gente descobre que é amigo do Huri, e ele faz uma demonstração de magia todo irritado, né, e ataca o King, mas o King até então não demonstrou ter nenhum tipo de magia. Então o Huri fala sobre o terceiro tipo de demônio, que são as bestas, mas que só dá pra confirmar através de um exame de sangue. Nesse quadro com imagens de exemplos de demônios do tipo besta, a gente também vê vários familiares, incluindo o Akumause. É interessante observar também que temos uma girafa entre esses demônios. No primeiro episódio da primeira temporada, a Ida fala pra Luz que as girafas eram demônios que faziam parte de Boiling Isles, mas foram banidas para a Terra por serem um bando de aberrações. Depois, no episódio 4, quando o King tá falando pra Luz sobre demônios, há também uma girafa entre eles. Inclusive, essa cena onde o King tá dando aula pra Luz é muito semelhante a essa que o Huri tá dando aula pro King. Eles até estão usando o mesmo chapéu. Até o furo que o King tinha feito com o chifre naquele episódio agora tá com um band-aid pra corrigir. E o demônio que o King aponta pra Luz como o mais poderoso de todos, o Snaggleback, também aparece no quadro do Huri. A criatura coruja da maldição da Ida também está nesse quadro das bestas, porém há várias interrogações nela, dando a entender que ela pode estar classificada como besta, mas pode ser uma classificação duvidosa. De repente existem outras categorias de demônio ainda não conhecidas. O Huri não chegou a falar nas explicações dele, mas a gente consegue ver no mural que também existem os híbridos. Então existe a possibilidade de haverem demônios que são, por exemplo, bípedes e produzem magias, ao mesmo tempo que são feras, né, que são criaturas selvagens. A gente vê no quadro um exemplo de híbrido que parece ser uma mistura entre inseto e bípede. Mas o Huri não chegou a nenhuma conclusão de que tipo de demônio o King é. Mesmo assim, o Huri resolve celebrar e falar que o King tem que ser feliz por ser quem ele é, independente de qualquer coisa. E é até legal isso que o Huri falou, né, porque a gente não necessariamente precisa se encaixar dentro de algum rótulo. Eles podem ser amigos independente de quem o King seja, ele não precisa estar dentro de alguma caixinha. Mas isso não é suficiente pro King, porque independente de amar a si mesmo, ele quer saber de onde ele veio, ele quer conhecer suas origens. Ele quer saber como ele vai se parecer quando ele ficar mais velho. Então, no meio da frustração, o King acaba soltando um grito ultrassônico que sim, é um tipo de magia. O Huri tá muito chateado pra perceber isso e acaba indo embora chorando. Baseado nos testes que o Huri fez, o King não se encaixa em nenhuma das 3 categorias de demônio. Porém, vendo que o King consegue produzir magia, a gente poderia encaixar ele em bípede. Mas a forma como o King emite essa magia é bem diferente das bruxas e dos demônios bípedes.
bípedes. Então fica inconclusivo se o King é um bípede ou outra categoria de demônio que a gente ainda não conhece. O Huri fala no começo da aula que os ancestrais dos demônios surgiram dos restos do cadáver em decomposição do Titã. Como a gente não sabe quanto tempo o King ficou chocando naquele ovo, ele pode fazer parte justamente desses ancestrais. Isso significa que os antepassados do King, que a gente viu aquelas pinturas na caverna no episódio 3 da segunda temporada, eram também usuários de magia nos tempos antigos. E a gente viu um poder muito forte sair do King, sendo que ele ainda é um filhote, né? Imagina quando ele se tornar adulto. E o Huri, achando que não conseguiu ajudar o King, resolve então ajudar a Aida. No episódio anterior, a Aida se uniu a um grupo de rebeldes em algumas missões contra o Imperador, mas todos acabaram sendo capturados e a Aida foi a única que restou. Desde então, ela não descansa tentando descobrir qual é o grande plano do Imperador. Eu falei no episódio anterior que Rainey contou algumas partes pra Aida do plano do Imperador, mas esqueceu de falar a principal, que era a união do mundo humano com o mundo dos demônios. Além disso, se a Aida quer saber tanto sobre os planos do Imperador, não entendi porque ela não está usando aquele feitiço para espiar o castelo que a Lilith criou no primeiro episódio da segunda temporada. E agora a Aida não descansa, não prega os olhos e o Huri acha que ela precisa descansar um pouco. Então, sabendo que o excesso de trabalho também causa estresse e pode fazer a Aida se transformar naquela criatura coruja, o Huri dá alguns biscoitos de urtiga para fazer a Aida dormir. No episódio 6 da segunda temporada, Hunting Palisman, a gente viu a Luz usando flores de urtiga também com essa finalidade de fazer dormir. Porém, as urtigas, além de fazerem dormir, também fazem com que os sonhos fiquem mais vívidos. Então a Aida se vê presa num sonho junto com aquela criatura coruja e vê nisso uma oportunidade. A maldição e essa criatura foi o que fizeram a Aida fugir de casa, ter dificuldade de se conectar com as pessoas e estar agora sem magia. A gente viu no episódio 4 que a Aida conseguiu controlar a criatura pela primeira vez. No episódio 7 a gente viu que ainda existia uma forma da Aida usar magia mesmo estando com a maldição. E agora nesse episódio, ao invés da Aida fugir da criatura como ela sempre fez, ela resolve ir atrás dela. Então o sonho da Aida acaba levando ela para uma época que ela era adolescente, ainda morando na casa dos pais. Quando ela desce para a sala de jantar, ela se depara com a mãe dela, Gwendoline, com a Lilith. E nessa época a gente já vê a Lilith tentando chamar a atenção dela, né? Fazendo uma dobradura com o guardanapo. Então a gente conhece o Del, o pai da Aida e da Lilith. A Aida abraça o pai dela como se ela não tivesse visto ele há muito tempo. Então fica subentendido que essa pode ter sido a última vez que ela ouviu. O pai da Aida mostra uns fogos de artifício mágico e aquilo acaba causando estresse nela e faz com que ela se transforme na criatura. Esse surto da Aida fez com que ela se descontrolasse, atacasse o Del e a gente viu que ele terminou com um dos olhos feridos. Então a Gwendoline pede pra Lilith ligar pro Coven da Cura e eu imagino que a cena seguinte seria aquela que a gente viu no episódio 4. No episódio 4 da segunda temporada é quando a Gwen chama o Coven da Cura pra tentar ajudar na maldição da Aida, mas é quando a Aida acaba fugindo de casa e não volta mais. A mãe da Aida ainda tentou contato com ela durante vários anos e a gente viu no episódio 4 que elas conseguiram se reconectar, mas provavelmente depois desse ataque a Aida nunca mais falou com o pai dela. Então a Aida é levada alguns anos na frente quando ela tá conversando com Rainey. Nessa conversa a gente entende que a relação de Rainey com a Aida não era apenas de amizade, e sim que eram um casal. Que demais saber que a Aida namorou uma pessoa não binária. No episódio anterior a gente viu que existia um sentimento romântico entre Rainey e a Aida, e agora a gente teve a confirmação de que além desse sentimento, Rainey e Aida já foram um casal. Porém a Aida não era tão sincera e escondia a maldição de Rainey. E por sentir que a Aida não estava sendo verdadeira, Rainey acabou terminando com ela. Era o momento que a Aida podia ter se revelado e se aberto completamente, mas mais uma vez ela resolveu se esconder. Então a Aida começa a brigar com a criatura, culpando ela por tudo que ela sofreu no passado. É interessante que nesse ponto a gente vê agora tanto a criatura quanto a Aida coloridas e não mais com aquelas penas cinzas ou aquele cabelo cinza. É como se nesse ponto, mesmo que ainda dentro do sonho, elas estivessem desconectadas. Então quando a Aida fala para aquela criatura parar de arruinar a vida dela, a Aida se transporta para dentro da mente da criatura. É como se depois da Aida ter vivido esses dois flashbacks da vida dela, agora ela tá dentro de um flashback da criatura. E olha que interessante, o lugar que essa criatura tá não parece ser Boiling Isles. No fundo a gente vê o esqueleto de um titã que não é o mesmo esqueleto de Boiling Isles.
Inclusive, se a gente for lá no episódio 3 e pegar aquela pintura da parede, aqueles dois demônios lutando parece muito o esqueleto de Boiling Isles e o outro parece esse esqueleto que apareceu agora nesse episódio. Será que naquela pintura eram dois titãs duelando que acabaram morrendo e formando tanto Boiling Isles quanto esse outro arquipélago? Então a gente vê a criatura sendo perseguida e capturado por esse ser misterioso encapuzado que tem no lugar do rosto uma lua minguante, e quando a criatura consegue fugir voando, ela já tá amaldiçoada e acaba caindo no mar e se transformando num pergaminho. A gente não sabe o que esse ser misterioso queria com a criatura, nem há quanto tempo isso aconteceu, mas a magia que ele estava usando era uma magia selvagem. Então o pergaminho acabou indo parar numa praia que imagino já seja Boiling Isles e acabou sendo encontrado e levado. Depois disso a gente sabe que esse pergaminho acabou indo parar naquele mercado de magia selvagem onde a Lilith comprou pra fazer a maldição com a Ida. Então na praia a gente vê a Ida sentada com um fio vermelho amarrado da perna dela até a perna da criatura. A gente entende que não é só a Ida que tá presa à criatura, a criatura também tá presa à Ida. A Ida percebe que nenhum dos dois queria continuar junto, mas não tem nada que eles façam que possa mudar isso. E a única forma de lidar com isso é fazendo uma trégua e um aceitando a existência do outro. Então o sonho da Ida muda para uma forma que ela nunca viu e ela própria se modifica. A Ida desperta desse sonho totalmente mudada e modificada. A Ida continua sob o efeito da maldição, mas ela evoluiu a forma como a maldição toma conta do corpo dela. A Ida finalmente chegou num estágio que eu tenho falado nos outros vídeos, que não é de vencer a maldição, e sim aprender a viver com ela. A Ida então se torna uma criatura muito semelhante à Hárpia da mitologia grega. As Hárpias são representadas exatamente dessa maneira, como aves de rapina com rosto e corpo de mulher. E agora a Ida consegue falar e tem consciência mesmo estando com esse novo corpo. A própria Ida adorou essa evolução da maldição que ela conseguiu dominar, e agora eu estou curiosíssimo para ver a Ida compartilhando isso com a Lilith e ver a Lilith também se tornando uma criatura assim. No entanto, o Huri, quando viu a Ida nessa nova forma, surtou também, achou que tinha dado tudo errado e mais uma vez saiu chorando. E dessa vez o Huri tenta ajudar a Luz. A Luz ainda tá naquela empreitada de tentar conquistar o Echo Mouse, né? Fazer ele confiar nela para que ela tire as informações do diário que estão nele. E a Luz, quando tá falando do Echo Mouse, solta vários atos falhos, né? Quando ela fala que quer atingir o coração do Echo Mouse, ela fala de atingir o coração da Emmett. E como a gente sabe, uma coisa tá realmente entrelaçada à outra. A Emmett que tocou no Echo Mouse fez com que aquelas informações do diário aparecessem. E foi quando a Emmett disse pra Luz que ela ia conquistar o coração do Echo Mouse igual ela conquista o coração das pessoas, que ela deu um beijinho na Luz. Porque, claro, a Emmett estava falando do próprio coração que a Luz conseguiu conquistar. E depois disso, a Dana Terrace fez a gente ficar 2 episódios sem ter a evolução desse relacionamento. Mas tudo mudou graças a quem? Graças ao Huri, que fez tudo que todo fã queria ter feito. Não sei vocês, mas eu me identifiquei com todas as reações do Huri nesse episódio quando ele tava tentando juntar a Luz e a Emmett. Que fofinha a Luz falando pro Echo Mouse que se ele não pode mostrar mais sobre o diário do Philip, se ele pode ajudar ela a chamar pra sair uma deusa de cabelo de algodão doce. Enquanto a Luz tá sozinha no quarto, ela pensa em formas que ela pode chamar a Emmett pra sair. Ela quer que seja algo grandioso, emocionante, mas ao mesmo tempo que não seja cafona. Mas criar algo grandioso pra chamar alguém pra sair tem que ser uma coisa cafona, senão não tem graça. Então o Huri manda uma carta pra Luz falando pra ela encontrar com ele no porão, e até então a Luz e nem a gente sabia que a Casa da Coruja tinha um porão. E no porão, ao invés do Huri, a Luz encontra a Emmett, que está dentro de um casulo. Provavelmente o Huri engoliu ela igual ele fez com o King. E ao que parece foi a primeira vez que elas se encontraram desde aquele beijo que aconteceu no episódio 5. A Emmett já quer acabar com aquilo, pedindo pra Luz esquecer o que aconteceu, e a Luz fica até meio desconcertada e fala, bom, vamos sair daqui, né, desse porão, porque afinal de contas a Luz quer chamar a Emmett pra sair, né, ela não quer esquecer daquilo que aconteceu. Então o Huri faz as duas caírem no poço em cima de um monte de almofada de coração. A Luz fica desesperada e o Huri deixa um bilhetinho falando que se elas quiserem sair de lá, vão ter que passar pelo túnel do amor. Então a Luz começa a surtar, achando que a Emmett vai pensar que ela é uma perdedora,
vassoura, igual todo mundo na casa dela lá no mundo humano imaginava. Então o Huri puxa as duas à força pra elas passarem por esse túnel do amor. E começa a tocar uma musiquinha romântica e as duas nesse barquinho meio cisne, meio Huri. O Huri fez um cartaz escrito exatamente o que a Luz tinha dito sozinha no quarto, que acha a Emmett inteligente, legal e elegante. E apesar da Luz achar que vai ser zoada, a Emmett parece estar gostando bastante daquilo. Mas a Luz só pensa no constrangimento que ela tá sentindo naquele momento. Depois aparece um outro cartãozinho super fofo com duas abelhas escrito Emmett Be Mine, que é um trocadilho, né? Porque são dois E's, então é bi de abelha. E tá escrito Emmett Seja Minha. Mas a Luz surta, pula em cima do negócio, destrói o cartaz. Mas as mensagens não param de surgir, né? Depois aparece um Emmett, você é fofinha. E várias flechas com várias mensagens que a Luz a todo custo tenta fazer a Emmett não ver. Gente, esse passeio tinha tudo pra ser fofinho, pra ser romântico, e a Luz destruiu tudo. E a Luz até fala, Emmett, desculpa, isso tudo foi uma ideia estúpida do Huri. E a Emmett até fala, realmente, é uma ideia muito estúpida pensar que a gente poderia namorar. Luz, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu gritei igual o Huri nesse momento. O que a Luz está fazendo? O Huri se desesperando, destruindo a casa da coruja, era quase eu destruindo meu computador quando eu vi que tava dando tudo errado. Então o Huri tem um colapso nervoso, achando que todos estariam melhor sem ele, mas como ele faz parte da casa da coruja, ele tentar fugir coloca a casa em risco de desabar. O King quase cai da torre, mas ele é salvo pra Ida, agora em forma de Árpia, e a Luz e a Emmett são quase esmagadas por uma pedra que tá caindo, mas elas são salvas por um grito supersônico do King. Adorei que nesse episódio tanto o King quanto a Ida já usaram suas novas habilidades. O chifre do King nesse momento tá intacto, né, sem aquela lasquinha, então eu imagino que foi só uma feridinha, nada mais. E notem como esse poder do King surgiu no momento que ele tava tentando salvar a Luz. O King gosta muito da Luz e quer muito que a Luz fique lá com ele, né, a gente já viu isso em vários episódios. E esse poder do King surgiu agora de uma forma inconsciente. A gente não sabe quais os tipos de poder o King tem, até onde vai a magia dele, mas agora que a gente sabe que ele tem sim magia, reforça ainda mais a minha teoria de que ele criou aquela Creepy Luz de forma inconsciente. O King gosta tanto da Luz, quer proteger tanto ela e quer tanto que ela continue com ele, que ele criou uma versão alternativa da Luz no mundo humano pra ela não precisar voltar pra lá. E agora nesse momento de desespero, quando ele salva a Luz e a Emmett, essa magia que o King produz gera mais um momento romântico e especial entre a Luz e a Emmett. E no meio do caos, todo mundo vendo essa nova forma da Ida e descobrindo que o King tem poderes, mas ao mesmo tempo o Huri destruindo tudo. Então o King fala pro Huri que ele tem poderes, que ele não atrapalhou, que ele ajudou o King. E a Ida fala pro Huri que ele também ajudou ela, né? Que ela agora é uma mulher Árpia. Mas o Huri fala que mesmo assim ele não conseguiu ajudar a Luz, que deu tudo errado com ela. E de fato, nesse caso, tinha dado errado mesmo. Mas a culpa, como sabemos, não foi do Huri, né? Foi toda da Luz. Então a Luz super fofinha vai até a Ida e fala assim, então ele tava me ajudando a tentar sair com a Emmett, né? Mas não deu muito certo. E a Ida mais fofinha ainda pergunta, você quer sair com a Emmett? E a Luz só balança a cabeça falando que sim, e a Ida fala, então vai lá, chama ela pra sair. Então percebendo que eles estão num momento caótico pra Luz fazer isso, a Ida resolve levar todo mundo embora e deixar a Luz e a Emmett a sós. Então a Luz fica super tímida, falando que ela tava tentando fazer isso há algum tempo, mas lá no túnel do amor pensou que a Emmett era legal demais pra isso e tal. E a Emmett até fica envergonhada também e fala assim, eu não sei se eu sou tão legal assim e tal. Ai, gente. Então a Luz fala que não sabe o que o futuro reserva pra ela, né? Afinal de contas, ela pode continuar em Boiling Isles ou ela pode voltar pro mundo humano. Mas de qualquer forma, ela queria que a Emmett fizesse parte do futuro dela. Estou, né? Então a Luz trava, a voz dela fica presa, ela não sabe como falar, não sabe o que sair, não sabe... Tá aquele negócio preso e a Emmett solta um quer sair comigo? Assim. E a Luz fala, eu tava quase falando. E a Emmett, tá bom, me desculpa, vai lá, pede você então. E a Luz fala, então tá bom, Emmett Blight, você quer sair no encontro comigo? E a Emmett fala, sim! Ela disse sim! Estou, né? E as duas super fofas, super sem gracinha vão lá e uma pega a mão da outra.
E mais uma vez as duas ficam coradas e falam assim, ai, por que isso é tão estranho, né? A gente já viu várias vezes nessa série as duas pegando a mão uma da outra. E é uma coisa que pras duas é muito assustador, né? O início do romance é assim mesmo, né? A gente fica suando, a gente fica nervoso, mas logo passa, logo passa. E eu achei muito fofo que o momento que o King salva a Luz e a Emmett dos destroços que estão caindo, as luzes que brilham ao redor delas têm as cores das bandeiras lésbica e bissexual. E quando a Luz e a Emmett dão as mãos, a paisagem no fundo forma a bandeira bissexual. E depois o Rory chorando, emocionado, olhando as duas. Gente, sou eu, acho que somos todos nós vendo essa cena acontecer finalmente. Rory, meu amor, você merece o mundo por ter feito isso acontecer. E ainda super fofo que toda aquela destruição que o Rory fez formar um coração no chão. Então o Rory finaliza a carta pra Lilith falando que o King não descobriu ainda as origens dele, mas ele tá aprendendo a dominar a magia. A Aida tá de volta à forma original dela, mas ela ainda consegue se transformar na Harpia, só que agora por desejo próprio. E o Rory fala que a Aida continua tomando o Elixir, mas agora ela tá conseguindo aceitar essa outra parte dentro de si, o que mostra que a Aida tá progredindo quanto a isso. E depois, minha gente, o Rory se refere a Emmett como namorada da Luz. O que é que está acontecendo? Elas não só saíram, como agora elas estão também namorando. Pois é, minha gente, Lumit é real, Lumit aconteceu, Lumit é canon. Temos agora numa série de animação da Disney uma protagonista namorando uma outra garota. Gente, que evolução! Quando eu assisti essa cena, eu tive que voltar várias vezes pra ver se eu tinha entendido mesmo. É isso que tá acontecendo? É isso? É isso? É isso que aconteceu. E a Emmett está ajudando a Luz, a sua namorada. Eu vou começar a usar namorada toda vez que eu falar de uma e da outra. A Emmett está ajudando a sua namorada a conseguir mais informações daquele diário do humano. Reparem que a barbinha do Philip tá um pouco maior, o que mostra que tá acontecendo uma passagem de tempo. E como a gente vê no diário, tem todas as informações de como construir o portal. Tem uns esquemas bem detalhados, tanto de medida quanto de peças que são utilizadas para esse portal. E na segunda imagem a gente vê alguns desenhos do funcionamento do portal. Tem várias contas e gráficos, e aqui no meio a gente vê um desenho do buraco de minhoca. Buraco de minhoca é um termo físico para explicar uma viagem que é feita de um ponto no tempo e espaço até o outro. Isso é uma observação, essa teoria do buraco de minhoca existiu muito tempo depois do Philip, né? Na época dele ainda nem se estudava sobre isso em física. E por último a gente vê o estudo de um cajado com um talismã. O Philip tinha dito no diário dele que ele queria entender um pouco mais como é que funcionava esse mundo. Imagino que ele tenha pego um talismã para estudar, para entender e quem sabe reproduzir o seu próprio talismã. E pensando aqui que esse humano, o Philip, pode ser o imperador ou pelo menos tem alguma ligação com ele, o conhecimento para criar esse cajado tecnológico do imperador pode ter vindo desse estudo aqui do diário do Philip. De qualquer forma, a Luz está fazendo várias anotações sobre isso. Imagino que a partir de agora a Luz vai tentar ela própria construir o próprio portal. E o Rory falando que a Emmett e a Luz são muito adoráveis juntas e merecem toda a felicidade do mundo, representa todos nós nesse momento, não é? E o Rory fala que apesar de ter dado tudo certo no final, ele prometeu que não vai mais ajudar ninguém. Então no final do episódio, quando o Rory tá colocando a carta pra Lilith na caixa do correio, aparece aquele demônio que apareceu no episódio anterior e que viu o vídeo do King. A gente não sabe ainda se ele é ou não o pai do King, ou se ele é aquele demônio que tá pintado nas paredes. De qualquer forma, agora que a gente viu ele mais uma vez, dá pra perceber que ele é bem mais velho realmente do que aquela pintura das paredes. Ele também não é tão grande quanto eu imaginava, dificilmente ele vai chegar do tamanho daquele titã da ilha. E sim, ele é muito parecido com o King, e se não for o pai dele, provavelmente algum parente ou no mínimo da mesma espécie. No episódio anterior, o que chamou mais atenção desse demônio não foi o King, e sim o símbolo que o King mostrou que ele viu no lugar onde nasceu. No vídeo do episódio 3 da segunda temporada, eu falei que não dá pra gente ter certeza de quanto tempo o King ficou dentro daquele ovo. Dependendo da quantidade de anos que o King ficou dentro daquele ovo, esse demônio pode de repente ser um descendente da família do King. Ele tá deixando uma carta ao invés de falar pessoalmente com o King. Gente, você tá já na casa da pessoa, vai lá e fala com ela. Mas enfim, ele deixou lá uma carta pro King que o Rory acabou comendo porque tinha um inseto em cima. Rory, pelo amor de Deus, eu tava te amando até agora, não faz isso com a gente.
Não faz isso com a gente. E espero que o Huri não faça digestão dessa carta, que ela só vire aquele casulo, né, que ele fez com o King. Ou que pelo menos ele regurgite a carta igual as correspondências que ele tinha comido lá na primeira temporada da série. Porque com certeza existe alguma informação muito importante escrito nela. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. Mais uma vez apareceu um código secreto no quarto da Ida adolescente. Esse mesmo código já tinha aparecido também no flashback do episódio 4 dessa segunda temporada. E como eu disse no vídeo daquele episódio, esse código é referente ao que aparece nesse mesmo cenário na primeira temporada. E o código secreto nesse episódio apareceu quando a Luz e a Emmett estão caindo no poço do lado direito inferior. E usando a tabela a gente tem a palavra longer, que podemos entender como mais tempo. E a gente não consegue uma tradução literal do inglês para o português, a gente tem que colocar na frase para ela fazer sentido. Então, por enquanto, a gente tem Sitting Season Puppet Strings, He No Longer, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não mais. Esse He No Longer a gente vai entender melhor quando sair a próxima palavra, que provavelmente vai ser um verbo para falar o que ele não faz mais. Se a gente pensar nessas cordas de marionete como alguém sendo manipulado, a gente imagina que a partir dessa manipulação ele deixou de fazer alguma coisa. A gente pode pensar que isso esteja ligado ao Imperador e ao Titã da ilha, ou o Titã manipulando o Imperador, ou o Imperador manipulando o Titã. Como eu disse no episódio anterior, essa manipulação também pode estar ligada aos selos dos Covens e o que ele é capaz de fazer com quem os possui, mas existe também a possibilidade dessa manipulação estar ligada a quem controla a Creepy Luz como uma marionete no mundo humano. Mas vamos esperar a palavra da semana que vem para completar um pouco mais esse He No Longer e entender o que essa segunda frase tem a nos dizer. E espero que semana que vem tenhamos um pouco mais de Luz e Emmett, né? Mostrando um pouco mais sobre esse relacionamento, como anda o namoro das duas. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!